O shopping das almas perdidas. A chuva caía sobre a cidade naquela noite de sexta-feira. O relógio marcava quase 11 horas da noite quando um grupo de 5 amigos decidiu se encontrar no novo shopping que havia sido inaugurado. Era um local que todos comentavam, mas que poucos visitavam depois do anoitecer. Lucas, sempre o mais curioso, insistiu na ideia. Dizem que esse shopping foi construído em cima de um terreno onde havia um antigo hospital psiquiátrico, mas aposto que é só lenda urbana. Mariana, a mais medrosa, olhou pela janela do carro, nervosa. Eu não gosto disso. O lugar tem fama ruim. Ouvi que até funcionários evitam ficar no turno da madrugada. Mas os outros, Diego, Camila e Rafael, riram, tentando afastar o clima de tensão. Eles estacionaram no subsolo quase vazio. O barulho do motor ecoou pelo estacionamento, e o silêncio que seguiu parecia pesado demais, como se o concreto abafasse até o som da respiração. Quando subiram as escadas rolantes, perceberam que todo o shopping estava praticamente deserto. As lojas fechadas criavam fileiras de vitrines apagadas, e apenas algumas luzes fluorescentes tremulavam, lançando sombras instáveis pelos corredores. O som da chuva, abafado pelas paredes, parecia distante demais. Isso aqui tá morto, Murmurou Rafael, forçando um riso. De repente, os alto-falantes do sistema de som começaram a chiar. Uma voz grave, distorcida, ecoou. Bem-vindos ao Shopping das Almas. Aproveitem sua estadia eterna. Os 5 congelaram. A frase foi seguida por um silêncio absoluto. Deve ser algum tipo de brincadeira. Disse Diego, embora sua voz não tivesse convicção. Mas quando tentaram voltar para a escada rolante, perceberam que ela havia parado. O painel de energia piscava em vermelho. Tentaram sair pelo elevador, mas as portas estavam travadas. Foi então que Camila notou algo estranho. Uma das lojas que deveria estar fechada estava iluminada. O letreiro dizia, infantil, mundo encantado. A vitrine exibia manequins infantis, mas seus rostos eram brancos demais, quase cadavéricos. Um dos manequins, no entanto, moveu a cabeça lentamente, acompanhando os jovens com os olhos. Mariana gritou, e todos correram para longe, mas no meio da correria perceberam que Diego havia sumido. O grupo o chamou, gritou pelo estacionamento, mas não houve resposta. O celular dele estava jogado no chão, ainda com a tela acesa. Na tela, uma mensagem. Ele agora faz parte da coleção. Apavorados, os 4 restantes decidiram procurar uma saída de emergência. Seguindo um corredor lateral, entraram em uma galeria de espelhos decorativos. O lugar refletia seus rostos de maneira distorcida, e cada reflexo parecia estar atrasado em 1 segundo em relação ao movimento real. Lucas se aproximou de um espelho maior, tocou a superfície e recuou assustado. Sua imagem não o imitava. Enquanto ele estava parado, o reflexo sorria, um sorriso largo e cruel. De repente, o reflexo estendeu a mão para fora do espelho e agarrou Lucas pelo braço. Houve um grito e, em questão de segundos, ele foi puxado para dentro da superfície, desaparecendo completamente. O espelho voltou ao normal, refletindo apenas Mariana e Rafael horrorizados. Agora restavam apenas 3. Eles correram pelo corredor central, até que ouviram novamente os alto-falantes. Este lugar precisa de almas para permanecer vivo. Cada passo que dão fortalece mais o shopping. As luzes piscaram e os letreiros das lojas começaram a se acender sozinhos, exibindo nomes que mudavam a cada segundo. Loja da carne, almas em oferta, coleção infinita. Camila, desesperada, caiu de joelhos. Isso não pode ser real, não pode. Mas algo começou a rastejar pelo chão de mármore, como se a escuridão se tornasse líquida e viva. Sombras subiram pelas pernas dela, arrastando-a em direção a uma loja que antes não estava ali. Praça de alimentação eterna. Os gritos de Camila ecoaram até se transformarem em silêncio. Agora apenas Mariana e Rafael restavam. Eles correram para a praça de alimentação real, que estava completamente vazia, exceto por mesas cobertas de restos de comida apodrecida. No centro, um painel eletrônico piscava com uma mensagem. Faltam 2 almas para completar o ciclo. Mariana chorava, agarrada ao braço de Rafael. Isso é uma armadilha. Nunca devíamos ter vindo aqui. Mas Rafael estava estranho. Seus olhos estavam vidrados e um sorriso involuntário se formava em seus lábios. Ele olhou para Mariana com uma expressão que não era mais dele. O shopping me escolheu, Disse antes de avançar contra ela. Mariana gritou, tentando fugir, mas Rafael a perseguiu pelos corredores. As luzes piscavam cada vez mais rápido, até que ela tropeçou e caiu em frente ao antigo cinema.
As portas se abriram sozinhas. Sem escolha, Mariana entrou. A sala estava cheia de pessoas sentadas nas poltronas. Mas, ao se aproximar, ela percebeu que não eram pessoas. Eram os amigos que haviam desaparecido, junto com dezenas de outras vítimas. Todos tinham olhos negros e bocas costuradas. Na tela, passava um filme antigo em preto e branco, mostrando o grupo de amigos desde o momento em que chegaram ao estacionamento. Cada passo, cada palavra, tudo estava sendo exibido como se já estivesse escrito. Mariana tentou correr, mas mãos esqueléticas a agarraram, puxando-a para uma cadeira. Fios invisíveis começaram a costurar seus lábios. O painel do cinema acendeu em vermelho. Ciclo completo, o shopping agradece. No dia seguinte, quando os seguranças chegaram pela manhã, o shopping estava perfeitamente normal. Nenhum sinal dos 5 jovens, nenhuma vitrine quebrada, nenhum barulho estranho. Apenas uma nova propaganda iluminava o corredor central, em um painel eletrônico. Venha conhecer o Shopping das Almas. Aqui todos encontram o que procuram. O corredor dos manequins, o shopping estação, no centro da cidade, era conhecido por ser movimentado durante o dia, mas completamente deserto à noite. Desde sua inauguração, 2 décadas antes, corria uma lenda entre os funcionários de que o shopping nunca dormia. Guardas noturnos e faxineiros relatavam sons de passos, luzes que piscavam sozinhas e portas de lojas que se destrancavam sem explicação. Muitos pediam para não trabalhar no turno da madrugada. Clara, uma mulher de 30 e poucos anos, havia acabado de ser contratada para a equipe de limpeza noturna. Mãe solteira, precisava do emprego e não dava ouvidos a histórias de assombração. São só superstições. Repetia para si mesma. Ainda assim, naquela primeira noite, enquanto arrastava o carrinho de produtos de limpeza pelos corredores, não conseguia deixar de sentir que era observada. As lojas com as vitrines apagadas refletiam sua silhueta em fragmentos, como se dezenas de claras a seguissem. O único som era o ranger das rodas do carrinho e o zumbido distante do sistema de ar-condicionado. Na frente de uma loja de roupas femininas, Clara parou. Os manequins estavam dispostos em poses elegantes. Uma mulher andando com bolsa no ombro, outra virada de perfil, um casal artificial olhando para um ponto inexistente. Ela não sabia dizer porquê, mas aqueles rostos lisos de plástico a incomodavam. Isso é só coisa da sua cabeça, Murmurou, retomando a limpeza. Mas quando terminou de encerar o chão e se virou novamente, algo estava errado. Um dos manequins, que antes estava de costas, agora parecia encará-la diretamente através do vidro. Clara engoliu seco. Talvez tivesse se enganado. Talvez já estivesse assim desde o começo. Ainda assim, acelerou o passo. Na noite seguinte, a sensação retornou. Enquanto recolhia o lixo perto da praça de alimentação, ouviu um som seco, como um estalo. Ao olhar para trás, viu à distância um manequim caído no chão em frente a uma loja de esportes. Não deveria estar ali. Lembrou-se claramente de tê-lo visto em pé na vitrine quando passou minutos antes. Quando se aproximou, percebeu algo ainda mais estranho. O manequim tinha rachaduras no rosto, como se estivesse quebrando de dentro para fora. Pelas fissuras parecia haver algo escuro, quase orgânico, tentando escapar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela recuou, deixando o manequim caído onde estava. Na terceira noite, o shopping parecia mais silencioso que nunca. As câmeras de segurança giravam lentamente, mas Clara tinha a sensação de que não estavam captando nada além dela. Foi quando reparou em um corredor do subsolo ao lado da área de estoque, um espaço que nunca havia notado antes. As luzes piscavam, mas a placa dizia: Setor de exposição, acesso restrito. Curiosa, ela abriu a porta e entrou. O ar ali era mais frio, carregado de poeira. As lâmpadas fracas iluminavam fileiras intermináveis de manequins guardados. Centenas deles, sem roupas, alinhados como soldados em repouso. Havia modelos antigos de décadas passadas com traços mais realistas. Outros eram apenas moldes brancos, sem rosto. Conforme Clara avançava pelo corredor, jurava ouvir passos atrás de si. Virava-se rápido, mas os manequins continuavam imóveis, silenciosos, como se zombassem de sua inquietação. Foi quando notou um detalhe arrepiante. Alguns tinham olhos pintados sobre a superfície lisa, mas aqueles olhos não pareciam pintados. Eram brilhantes, úmidos, vivos. Clara correu fechando a porta atrás de si. Depois daquela noite, Clara pensou em pedir demissão. Mas precisava do salário, então se obrigou a voltar. Tentava ignorar os manequins das vitrines, mas era impossível.
Sempre que passava, tinha certeza de que as cabeças giravam milímetros para segui-la. Uma madrugada, enquanto passava o pano perto da loja de brinquedos, ouviu um som abafado. Parou. O som vinha de dentro de uma vitrine de roupas masculinas. Aproximou-se devagar, e então ouviu sussurros, fracos, quase inaudíveis, mas vindos dos manequins. Encostou o ouvido no vidro, arrependendo-se imediatamente. As vozes diziam frases desconexas como lamentos. Frio. Não saímos. Nos ajude. Clara tropeçou para trás, quase derrubando o balde de água. O coração martelava. Mas quando olhou de novo, os manequins estavam imóveis. Naquela noite, não terminou o turno. Correu até a sala dos seguranças, exigindo ver as gravações. O vigia, um homem calado e cansado, apenas balançou a cabeça. Não adianta, dona. As câmeras nunca mostram nada. Perturbada, Clara começou a investigar por conta própria. Conversou com funcionários antigos, insistiu em saber mais sobre o shopping. Descobriu fragmentos de uma história sombria. Durante a construção, no terreno onde hoje ficava o shopping estação, haviam sido encontradas ossadas humanas. A obra parou por meses, mas logo retomou. Afinal, negócios não podiam esperar. Muitos acreditavam que os manequins guardavam a essência das vítimas, presas para sempre dentro do concreto do prédio. Clara queria acreditar que era apenas superstição. Até a noite seguinte. Era pouco depois das 3 da manhã. Clara encerava o piso próximo à praça de alimentação quando ouviu passos atrás de si. Mas não eram passos humanos. Tinham um som seco, oco, como madeira batendo no chão. Ela se virou. No fim do corredor, um manequim estava parado. Não havia ninguém para colocá-lo ali. Clara recuou. Outro manequim surgiu, mais perto. Depois outro. Em segundos, estavam cercando-a, vindo de todas as direções. Os rostos rachados revelando feições distorcidas por baixo do gesso. E então, em uníssono, moveram as cabeças em direção a ela. Clara soltou um grito e correu. As rodas do carrinho bateram nas laterais, derrubando baldes e vassouras. Atrás dela, os manequins batiam seus pés pesados contra o chão, imitando passos humanos. Sem pensar, Clara correu para a loja de roupas femininas, onde havia notado pela primeira vez algo estranho. O vidro da vitrine estava aberto, como se esperasse por ela. Dentro, os manequins a cercaram. Um a um, começaram a se mover, braços rígidos estalando como madeira quebrada. As fissuras em seus rostos se abriram mais, revelando bocas humanas que gritavam sem som. Clara tentou escapar, mas um deles agarrou seu braço com força fria e inumana. Ela gritou, chutou, se debateu, mas era tarde demais. Os olhos rachados do manequim revelaram, por trás do gesso, olhos humanos. Vivos, desesperados, implorando por liberdade. O mundo escureceu. Na manhã seguinte, quando as primeiras lojas abriram, ninguém percebeu nada de estranho, exceto por um detalhe na vitrine da loja feminina. Um novo manequim havia sido adicionado. Era de uma mulher com uniforme de limpeza, congelada em uma expressão de terror. E quem olhasse bem fundo nos olhos de vidro poderia jurar que algo se movia lá dentro. Algo humano, que queria gritar, mas jamais poderia ser ouvido. Liquidação final. Ninguém sabia ao certo de quem partiu a ideia da liquidação noturna do shopping Aurora, mas a propaganda se espalhou como fogo em palha seca. Uma noite inteira de descontos imperdíveis. Portas abertas até o amanhecer. Os maiores preços já vistos na cidade. A multidão mordeu a isca. Desde as 7 da noite, o estacionamento já transbordava de carros, ônibus fretados e até vans improvisadas. Gente de todos os bairros, alguns até de cidades vizinhas, chegavam carregando listas de compras, expectativas e um certo brilho febril nos olhos. O shopping, famoso por seu tamanho e modernidade, parecia um colosso iluminado, atraindo almas como um farol em meio ao breu da cidade. Luzes piscavam, vitrines reluziam, caixas registradoras disparavam notas como metralhadoras. No sistema de som, uma voz feminina, calma e artificial, repetia em intervalos regulares: Bem-vindos ao Shopping Aurora. A liquidação final começou. Eram quase 10 da noite quando o primeiro sinal aconteceu. As portas automáticas da entrada principal se fecharam com um estalo metálico. Ninguém deu importância. Provavelmente para evitar furtos. Mas, em seguida, as saídas laterais também se trancaram. Quem tentava empurrar os vidros encontrava resistência inquebrável, como se o shopping tivesse se tornado uma fortaleza.
Um segurança chamado Ricardo foi o primeiro a perceber algo errado. Tentou usar o comunicador, mas só chiados respondiam. Sistema caiu, Murmurou, franzindo a testa. Minutos depois, as luzes do teto piscaram. Não chegaram a se apagar, mas criaram uma oscilação incômoda, como se o shopping respirasse em convulsões elétricas. Ainda assim, a multidão continuava a comprar. Alguns riam, outros filmavam a confusão, acreditando ser apenas falha técnica, até que se ouviu o primeiro grito. No segundo andar, na loja de brinquedos, uma funcionária chamada Carla jurava ter visto algo. Uma sombra que se movia entre as prateleiras, mais alta que qualquer cliente, e com um andar irregular, arrastado. Quando ela se aproximou para verificar, encontrou a colega de caixa caída no chão, o rosto petrificado em um grito silencioso. Os olhos abertos estavam completamente pretos, como se o globo ocular tivesse sido sugado para dentro. Carla gritou. Os clientes ao redor correram, mas a multidão no corredor apenas achou que era uma briga ou um mal-entendido. Foi nesse momento que o sistema de som se ativou sozinho. As portas permanecerão fechadas até o término da liquidação. Aproveite as ofertas. Corra antes que acabem. A voz não parecia mais artificial. Estava humana, mas carregada de sarcasmo. O pânico se espalhou rápido. Famílias tentavam descer as escadas rolantes, mas estas agora corriam ao contrário, levando as pessoas para cima, como se zombassem delas. Elevadores pararam entre andares, aprisionando dezenas. Alguns corajosos tentaram quebrar os vidros das vitrines para escapar pelo estacionamento, mas o material não trincava. Era como se tivesse se tornado algo mais resistente que aço. O shopping havia se tornado um labirinto vivo. Cada loja parecia se transformar em uma armadilha própria. Na de roupas, cabides caíam sozinhos, enrolando-se no pescoço de quem passava. Na praça de alimentação, fornos e fritadeiras ligavam-se sem ninguém tocar, cuspindo óleo fervente. Na livraria, livros caíam das prateleiras em enxurrada, formando muros que bloqueavam a saída. E nos corredores, a sombra caminhava. Ninguém sabia descrevê-lo direito. Alguns diziam que tinha corpo humano, mas braços longos demais. Outros afirmavam que era um manequim de vitrine que ganhara vida, com o rosto liso, sem olhos ou boca. O certo é que onde ele passava, o ar se tornava denso, como se sugar oxigênio fosse impossível. Pessoas desmaiavam e, ao acordar, não estavam mais ali. Sumiam, como se o shopping os tivesse engolido. Ricardo, o segurança, tentou enfrentá-lo com o cacetete. O golpe atravessou a criatura como se fosse fumaça, mas ao mesmo tempo, seu braço ficou frio, rígido, necrosado até o ombro. Ele caiu no chão, berrando, enquanto a multidão fugia sem olhar para trás. Entre o caos, alguns se juntaram para tentar resistir. Ana, estudante de jornalismo, que foi ao shopping apenas para comprar um livro raro. Marcelo, pai de família, tentando proteger a esposa e o filho pequeno. Helena, funcionária da limpeza, que conhecia os corredores de serviço melhor do que qualquer cliente. E Ricardo, ferido, mas ainda lúcido o suficiente para saber que havia algo antigo preso ali. Eles descobriram, em meio à confusão, que o shopping fora construído sobre os escombros de uma antiga fábrica incendiada nos anos 1970. O incêndio matara dezenas de trabalhadores que ficaram presos pelas portas trancadas pelo patrão, ansioso em evitar roubos. O que os sobreviventes não sabiam é que os mortos daquela noite juraram vingança. E agora, na liquidação final, estavam cobrando a dívida. Seguindo Helena pelos corredores de manutenção, o grupo chegou até o subsolo. Uma parte interditada do shopping, cheia de mofo e paredes rachadas. Lá, encontraram inscrições queimadas nas paredes, marcas de mãos carbonizadas, frases riscadas em carvão, todas repetindo o mesmo pedido: abram as portas. No centro da sala, havia um relógio antigo, preso às engrenagens do sistema elétrico. O ponteiro estava parado na hora exata do incêndio de décadas atrás, meia-noite. É isso. A cada liquidação, o shopping revive o incêndio, até que alguém pague o preço. Enquanto tentavam entender, a sombra os encontrou. Ela avançou com velocidade impossível, apagando as luzes à sua volta. O corredor foi tomado por escuridão líquida. Gritos ecoaram. Marcelo tentou proteger o filho, mas a criatura atravessou os dois como fumaça. E quando a escuridão se dissipou, só restava o casaco vazio da criança no chão. Ana e Helena arrastaram Ricardo para longe, correndo sem olhar para trás. Passaram por corredores onde corpos estavam pendurados em cabides,
Vitrines cheias de braços e pernas humanas, como se fossem manequins desmontáveis, e o som constante do sistema de som zombando. Quem resiste, paga mais caro. No relógio, faltava 1 minuto para meia-noite novamente. Ana percebeu que, se destruíssem o relógio, talvez o ciclo fosse quebrado. Mas como? O objeto parecia intocável. Cada golpe que dava com pedaços de ferro simplesmente ricocheteava. Helena então tomou uma decisão desesperada. Empurrou Ricardo para o chão e, com lágrimas nos olhos, colocou a mão sobre o ponteiro. Eles querem um pagamento. Alguém precisa ficar. O ponteiro girou sozinho. Helena gritou quando suas veias se tornaram brasas, seu corpo inteiro em chamas invisíveis. Em segundos desapareceu, restando apenas cinzas espalhadas no ar. O relógio finalmente quebrou, explodindo em faíscas. As luzes voltaram, as portas se destravaram. Ana abriu os olhos e viu apenas silêncio. O shopping, vazio. Nenhum corpo, nenhuma multidão. Como se nada tivesse acontecido, exceto pelas vitrines. Em todas elas, manequins novos tinham surgido. E entre eles, ela reconheceu o rosto petrificado de Helena, com a boca aberta em um grito eterno. Na manhã seguinte, o Shopping Aurora anunciou com orgulho que a liquidação fora um sucesso. Nenhum jornal noticiou desaparecimentos, nenhum parente registrou queixas. Mas quem passasse pelas vitrines jura que podia sentir. Os manequins observavam e esperavam pela próxima liquidação final. O elevador do subsolo. Trabalhei como segurança noturno em um shopping no centro da cidade por quase 10 anos. Sempre considerei aquele trabalho um alívio. Pouca gente circulando, apenas algumas faxineiras, alguns lojistas atrasados. E eu podia passar a noite inteira caminhando pelos corredores iluminados, ouvindo o barulho dos meus próprios passos ecoando no piso de mármore. Mas em 2023, pouco antes de pedir demissão, algo aconteceu que nunca consegui esquecer. Algo que destruiu minha paz e me fez evitar qualquer elevador pelo resto da vida. Era uma terça-feira de madrugada. A limpeza havia acabado mais cedo e eu estava sozinho fazendo rondas. Passei pelo elevador de serviço, aquele que levava cargas e funcionários aos andares subterrâneos. O shopping tinha oficialmente 2 subsolos, um destinado ao estacionamento, outro às docas de carga. Enquanto conferia o painel do elevador, notei algo estranho. O botão marcado como -3 estava ligeiramente gasto, como se tivesse sido muito usado. Parei. Nunca ouvira falar de um terceiro subsolo. No manual de emergências que recebi quando fui contratado, constavam apenas o térreo, os 2 andares comerciais e os 2 subterrâneos. Nada além disso. Achei que fosse algum erro de fábrica no painel, mas a curiosidade me corroeu. Pressionei o botão. O elevador tremeu, como se engasgasse, e as luzes piscavam dentro da cabine. O som metálico dos cabos tensionando foi mais pesado do que o normal. Ele desceu mais do que deveria. Quando finalmente parou, um ding abafado ecoou, e as portas se abriram diante de um corredor mal iluminado. O ar era úmido, cheirava a poeira e ferrugem. A iluminação vinha de lâmpadas fluorescentes que piscavam como se estivessem à beira de apagar. À frente, havia um corredor comprido, com vitrines de lojas fechadas. Mas eram estranhas. Os letreiros tinham fontes antiquadas, e as vitrines exibiam mercadorias que pareciam pertencer a décadas atrás. Uma loja de roupas mostrava vestidos dos anos 70, cobertos de poeira. Outra vendia rádios enormes, televisores de tubo e discos de vinil. As placas estavam desbotadas, algumas letras caídas. A sensação era de que eu havia entrado em um shopping abandonado dentro do shopping. A cada passo o eco parecia se multiplicar, como se o corredor fosse infinito. Virei a cabeça para trás para me assegurar de que o elevador ainda estava ali. E ele estava, parado com as portas abertas, iluminado. A única saída visível. Continuei andando. O silêncio era sufocante, mas não absoluto. De vez em quando, eu ouvia um arrastar de algo pesado, distante, reverberando pelo chão. Pensei que fosse o encanamento ou algum carro passando lá em cima, mas logo percebi que era dentro do corredor. Os manequins nas vitrines pareciam me acompanhar com os olhos. Um deles, com terno cinza, tinha a cabeça levemente virada na última vez que olhei. O coração batia acelerado, mas não consegui parar. Era como se o lugar me puxasse mais fundo. Passei por uma antiga praça de alimentação. Mesas de ferro enferrujadas, cadeiras tombadas, cartazes rasgados anunciando refrigerantes extintos há décadas. Foi ali que percebi algo impossível. No chão,
Havia uma marca de sapato recente, impressa na poeira. A respiração ficou curta. Eu sabia que não estava sozinho. Foi quando ouvi um barulho ritmado, como passos pesados, mas arrastados, vindo de algum ponto no corredor. O som se aproximava lentamente, como se algo se divertisse em anunciar sua presença. Corri de volta em direção ao elevador. As vitrines passaram embaçadas ao meu lado. Quando finalmente o avistei, percebi o horror. As portas estavam fechadas. Apertei o botão batendo no metal, mas ele não respondia. Olhei para trás. No fim do corredor, algo se movia. Era uma figura alta, impossível de definir com clareza. Sombras se contorciam em torno dela, como se a luz se recusasse a revelar sua forma. Só lembro dos olhos, 2 círculos pálidos, fosforescentes, fixos em mim. A coisa parou por alguns segundos, depois inclinou a cabeça como um animal curioso. Em seguida começou a andar na minha direção, cada passo ecoando como ferro arranhando pedra. O pânico tomou conta. Apertei o botão freneticamente, murmurando preces. Finalmente as portas se abriram com um gemido metálico. Entrei correndo e esmaguei o botão do térreo. O elevador fechou as portas lentamente, quase preguiçosamente, como se quisesse me castigar. Pela fresta que restava, vi a sombra acelerando, braços longos se esticando em minha direção. No último instante, as portas se fecharam. O elevador subiu com um tranco, fazendo meu corpo quase desabar. As luzes falharam, e por um segundo pensei que ele pararia no andar errado. Mas não. Quando abriu novamente, estava no térreo, iluminado, vazio, normal. Mas eu não estava. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui sair da cabine. Apoiei-me na parede de azulejos brancos, tentando controlar a respiração. Tudo em mim dizia para correr até a saída de emergência, atravessar o estacionamento e nunca mais voltar. Mas havia algo errado, muito errado. O shopping estava silencioso demais. Mesmo de madrugada, sempre havia algum ruído. O zumbido constante do ar-condicionado, o ranger distante dos dutos, o estalo da estrutura metálica. Naquele momento, nada. Apenas silêncio absoluto. Dei alguns passos pelo corredor e senti um arrepio rastejar pela espinha. As lojas estavam diferentes. As vitrines não mostravam as roupas modernas, os eletrônicos novos ou os cartazes luminosos que eu via todas as noites. Em vez disso, vi roupas antigas, televisores de tubo, manequins empoeirados, as mesmas coisas que eu tinha visto lá embaixo. Era como se o andar do subsolo tivesse subido comigo. Parei diante de uma vitrine. Um vestido amarelo dos anos 60 estava exposto, mas o que me fez gelar o sangue não foi a peça de roupa, e sim o vidro empoeirado. Meu reflexo estava borrado, distorcido. Minha boca parecia esticada em um sorriso que eu não fazia. Meus olhos estavam esbranquiçados, iguais aos da coisa que eu havia visto no corredor. Dei um passo para trás, quase tropeçando. Quando olhei novamente, o reflexo voltou ao normal. Era só eu apavorado, suado, com a lanterna trêmula na mão. Ou talvez fosse isso que o reflexo queria que eu acreditasse. Corri até a saída principal. As portas automáticas estavam fechadas, trancadas. Forcei, bati, chutei, mas não cederam. O painel eletrônico estava morto. Peguei o rádio para chamar ajuda, mas só havia um chiado grosso, intermitente, como uma respiração ofegante do outro lado. Foi então que ouvi de novo. Ding. O som do elevador, atrás de mim. Virei devagar. Lá estava ele, no final do corredor. Portas abertas, luz amarelada convidativa. O painel brilhava, mostrando o andar -3. E dentro da cabine, marcas de pegadas na poeira levavam para dentro da escuridão. De dentro do elevador um som surgiu. Não era bem uma voz, mas um sussurro múltiplo, como se dezenas de bocas falassem ao mesmo tempo em idiomas que eu não entendia. Ainda assim, havia uma mensagem clara, enfiada no meu cérebro. Volte. Tentei resistir. Tentei correr para outra saída, mas cada corredor que eu tomava terminava de novo em frente ao elevador. Não importava por onde eu fosse, acabava de frente para aquelas portas abertas. Os sussurros foram se tornando gritos abafados, palavras arranhando a minha mente. O ar ficou pesado e eu mal conseguia respirar. Naquele instante compreendi. O elevador não era apenas uma máquina, era uma boca, e eu já estava no seu estômago. Entrei. Não porque queria, mas porque não havia alternativa. As portas se fecharam sozinhas, com violência. O botão do térreo nem sequer existia mais. Só o -3 pulsava em vermelho. O elevador começou a descer. Mais fundo, e mais fundo, muito além de onde deveria existir qualquer fundação. O painel tremia, as paredes rangiam,
E eu sabia que não estava indo para um andar, mas para um lugar que nunca deveria ser alcançado. As luzes se apagaram. Fiquei na escuridão completa, ouvindo apenas o som da máquina descendo eternamente, até que não havia mais som algum. E então as portas se abriram. Não havia corredor. Não havia vitrines. Havia apenas um vazio infinito, iluminado por lâmpadas penduradas que flutuavam no ar, sem teto ou paredes para sustentá-las. O chão era um mosaico de vitrines quebradas, manequins tortos, mesas de ferro retorcidas. E no centro desse espaço impossível, a coisa me esperava. Agora eu podia vê-la melhor. Não tinha forma fixa. Seu corpo parecia feito de vitrines partidas, braços que terminavam em cabos de aço, um rosto composto por dezenas de manequins amontoados, todos sorrindo. No meio, 2 olhos pálidos e fosforescentes, queimando no escuro. Ela se inclinou para a frente como antes, e eu compreendi qual era o destino de todos que desciam até ali. Nunca mais acordei no térreo. O shopping continua aberto, funcionando como se nada tivesse acontecido. Mas às vezes um funcionário desaparece. Às vezes um cliente entra no elevador de serviço e nunca mais é visto. E eu estou aqui, preso no subsolo sem fim, caminhando entre vitrines empoeiradas, ouvindo passos atrás de mim. Se algum dia você estiver em um shopping tarde da noite e ver no painel de serviço um botão estranho, gasto, marcado como -3, não o pressione. Porque se pressionar, mais cedo ou mais tarde vai me encontrar. E eu já não sou mais eu. Sou só mais uma parte daquilo que vive aqui embaixo. Esperando. Ding. A loja que não deveria existir. O Shopping Horizonte era o lugar preferido de Camila desde a adolescência. Sempre lotado, cheio de vitrines brilhantes, restaurantes e pessoas apressadas, ele oferecia algo que a acalmava, a sensação de estar cercada de movimento. Gostava de caminhar sem rumo, parar em uma cafeteria e observar a vida dos outros passando. Naquela tarde chuvosa de sábado, o shopping estava como sempre. Crianças correndo com balões, casais entrando no cinema, adolescentes rindo alto. Camila, de guarda-chuva fechado ainda pingando nas mãos, decidiu dar uma volta pelos corredores menos movimentados. Foi então que percebeu algo estranho. No 3º piso, próximo à praça de alimentação, havia uma loja que ela nunca tinha visto antes. Isso era incomum. Camila conhecia bem aquele lugar. O espaço costumava estar vazio, fechado com tapumes, aguardando um novo inquilino. Mas agora, uma vitrine imensa de vidro exibia objetos que não se encaixavam em nenhuma categoria. Não havia roupas, nem eletrônicos, nem brinquedos modernos. A vitrine estava tomada por objetos antigos. Uma boneca de porcelana com olhos gastos, relógios de bolso, livros de capa dura com títulos em línguas estranhas, espelhos com molduras douradas, um telefone de disco de ferro pesado. O letreiro acima da entrada dizia, em letras desbotadas, Empório do Infinito. Camila franziu a testa. Como aquela loja tinha aparecido ali de repente? Olhou em volta. Pessoas passavam pelo corredor, carregando sacolas, mas ninguém parecia sequer notar a vitrine. Ninguém diminuía o passo. Ninguém se aproximava. Era como se a loja estivesse invisível para os outros. O coração acelerou, mas a curiosidade foi mais forte. Empurrou a porta de vidro e entrou. O ar ali dentro era estranho, pesado, cheirando a madeira úmida e ferrugem. A iluminação era fraca, vinda de luminárias antigas que pendiam do teto. As prateleiras se estendiam até o fundo, cheias de objetos que pareciam deslocados do tempo. Fotografias amareladas, caixas de música, crucifixos de ferro, estatuetas rachadas. Uma música suave, quase imperceptível, tocava de algum lugar, um chiado distante, como uma vitrola engasgada. Camila percorreu os corredores, sentindo uma inquietação que crescia. Havia algo vivo naquele lugar. Cada objeto parecia observá-la, como se guardasse histórias que preferiam permanecer ocultas. Posso ajudar? Uma voz grave ecoou. Ela se virou. Atrás do balcão estava um homem alto, magro, com roupas antiquadas. Um terno preto de corte antigo, colete e gravata. Seu rosto era pálido demais, os olhos fundos, a pele sem brilho. Ele sorria, mas o sorriso não alcançava os olhos. Só estou olhando, Disse Camila, desconfortável. O homem inclinou a cabeça. Aqui, as coisas costumam escolher seus donos. Camila riu nervosa e voltou a andar. Tentava não encarar diretamente o vendedor, mas se sentia seguida por seus olhos. Foi então que viu algo em uma prateleira lateral.
um pingente de prata em forma de chave, pendurado em uma corrente fina. Era pequeno, simples, mas despertou nela uma sensação estranha, como se já tivesse visto aquele objeto em algum sonho. Pegou. O metal estava gelado ao toque. Esse quanto custa? Perguntou sem entender por que quis comprar. O homem sorriu mais largo. Para você é apenas R$ 20. Era barato demais. Camila hesitou, mas uma compulsão tomou conta dela. Pagou em dinheiro e saiu rapidamente, sentindo um peso estranho no peito. Quando atravessou a porta, o barulho do shopping voltou com força. Passos, vozes, gargalhadas. O ar parecia mais leve. A loja desapareceu atrás dela como se fosse apenas um sonho. Mas naquela noite, o pesadelo começou. Camila não conseguiu dormir. Fechava os olhos e via sombras em seu quarto. Vozes sussurravam palavras incompreensíveis, sempre repetindo um som parecido com volta, volta. O pingente, deixado na mesa de cabeceira, refletia a luz do abajur de forma anormal, como se pulsasse. Nos dias seguintes, sua vida começou a se deteriorar. Primeiro foram os acidentes pequenos. Tropeçou nas escadas do prédio, quase foi atropelada ao atravessar a rua. Queimou a mão ao encostar no fogão desligado. Depois vieram as alucinações. Via vultos passando pelos cantos do quarto, portas se fechando sozinhas, vozes chamando seu nome no silêncio da madrugada. Seus sonhos eram sempre os mesmos. Ela caminhava pelos corredores do shopping vazio e à sua frente estava a loja. Mas ao entrar, todas as prateleiras estavam cobertas de espelhos. E em cada reflexo, não aparecia ela mesma, mas versões diferentes de si. Mortas, deformadas, ensanguentadas. Camila tentou ignorar, mas a situação piorava a cada dia. Sentia o corpo fraco, como se o objeto sugasse suas forças. Decidiu então devolver o pingente. No sábado seguinte voltou ao shopping. Andou pelo 3º piso, perto da praça de alimentação. Mas onde esperava encontrar a loja, havia apenas uma parede coberta por cartazes de propaganda. Não havia vitrine, nem letreiro, nem porta. Era como se a loja nunca tivesse existido. Desesperada, perguntou a um segurança. Desculpa, sabe o que aconteceu com a loja que abriu aqui? O Empório do Infinito? O homem a encarou confuso. Nunca houve loja aqui, moça. Esse espaço está vazio há anos. Camila sentiu o sangue gelar. Olhou de novo para a parede. Não havia sinal algum. Tentou se convencer de que imaginara tudo, mas o pingente em seu bolso pesava como chumbo. Naquela noite, os pesadelos chegaram ao limite. Camila sonhou que estava dentro da loja novamente. O vendedor a esperava, parado atrás do balcão. O preço já foi cobrado, mas você ainda insiste em resistir. Eu não quero mais isso. Fique com o pingente. Disse Camila. Ele apenas sorriu. Não é o objeto que comprou, foi a dívida. Camila acordou com um grito preso na garganta. O pingente estava sobre o travesseiro, mesmo que ela tivesse deixado trancado dentro da gaveta. E naquela madrugada, algo se arrastou pelo seu quarto. Ela não viu diretamente, mas sentiu a presença. Fria, densa, sufocante. Uma mão ossuda, invisível, tocou seu tornozelo. E a voz sussurrou novamente, desta vez clara. O Empório sempre cobra. Nos dias seguintes, Camila deixou de sair de casa. Estava pálida, abatida, emagrecendo rápido. Os pesadelos se misturavam com a vigília. Já não sabia o que era sonho e o que era realidade. As pessoas próximas começaram a notar. A mãe, desesperada, insistiu que ela procurasse ajuda médica, mas Camila sabia. Nenhum remédio curaria aquilo. Na noite seguinte, decidiu destruir o pingente. Pegou um martelo e o colocou sobre a pia da cozinha. Levantou o braço, pronta para esmagar a corrente, quando o metal brilhou intensamente e uma onda de ar frio atravessou o apartamento. As lâmpadas estouraram. A água da torneira ligou sozinha. E o reflexo no vidro da janela mostrou o vendedor da loja parado atrás dela. Camila caiu no chão, tremendo, o martelo escapando das mãos. O homem não se moveu, apenas a observou com aquele sorriso vazio. O Empório não desaparece, disse ele com voz baixa. Apenas muda de lugar para outro que precise. E sumiu. No dia seguinte, os vizinhos estranharam quando não ouviram mais movimento no apartamento de Camila. A porta estava trancada por dentro. Quando a polícia entrou, encontrou o local revirado, como se tivesse havido uma luta. A única coisa intacta era o pingente de prata sobre a mesa da sala. Camila não foi encontrada. Alguns juram tê-la visto dias depois, andando pelos corredores do Shopping Horizonte.
mas sempre de longe, refletida nos vidros das vitrines, pálida, com olhos fundos, observando. E dizem que, em certas madrugadas, quando o shopping está fechado, uma loja aparece no terceiro piso, com um letreiro antigo que brilha na penumbra, Empório do Infinito. Mas apenas quem carrega uma dívida a enxerga. E, uma vez que você entra, o preço já está sendo cobrado.